Quem é que está feliz com Jesus essa noite? Amém, glória a Deus. Estou muito feliz de estar aqui de volta. Estou muito feliz com o que Deus está fazendo aqui nessa casa. E confesso para vocês que vocês são a melhor igreja do mundo, viu? Vocês são a melhor igreja do mundo, gente. Eu andei em umas igrejas e essas igrejas são top. Mas igual essa aqui não tem não, viu? A gente ama tanto vocês que a gente sempre, né, dá uma saidinha, mas sempre volta, né? A gente vê umas coisas lá fora, em outros países, que às vezes a gente fica meio assim, né? Nossa, né? Dá uma vontadezinha de morar em outro país assim, né? Mas o propósito sempre fala mais alto, amém, queridos? E você faz parte do propósito de Deus aqui em Nova Odessa, na Igreja Conviva. Vira para a pessoa, você fala assim, você faz parte de um propósito, fala para ela. Oh, glória a Deus. É muito bom sair, é muito bom, ficamos 15 dias fora, mas é melhor ainda voltar. É muito bom viver experiências que o Senhor permite a gente viver, mas eu não troco essa igreja aqui, não troco o propósito que Deus está fazendo aqui nessa cidade, por nada que enche os olhos. E a gente ama tanto vocês, que eu tive que ensinar o Arthur, por que a gente não pode morar nos Estados Unidos. Porque ele fica perguntando, pai, lá é tão bom, é tão gostoso, né? Lá dá para brincar, comprar brinquedo toda hora, pai. Por que a gente não pode morar aqui, né? E aí a gente vem trabalhando com ele já alguns anos sobre isso. E ele vem entendendo o propósito. Que a gente não está lá porque a gente tem um propósito aqui no Brasil. E dessa vez a gente estava almoçando lá um dia. E essa vez ele não perguntou por que a gente não pode morar nos Estados Unidos. E aí, mas ele falou assim, ele falou algo interessante. Pai, se eu pudesse e tivesse muito dinheiro, eu ia trazer a Conviva inteira para morar nos Estados Unidos. Ai que bonitinho, gente. Ai que inocência, né? Eu falei, nossa, filho, seria maravilhoso, né? Mas a gente tem um propósito tão grande lá que é capaz de todo mundo vir e a gente continuar lá no Brasil ainda cumprindo nosso propósito. Mas eu acho interessante isso porque é tão bom ter contato com outras culturas, né? E a gente começa a ver tanta coisa boa que o Brasil podia viver, que o Brasil podia estar vivendo, mas infelizmente não vive. E às vezes isso toma alguns sentimentos no nosso coração. Mas nós voltamos para a nossa casa, estamos felizes em estar aqui novamente. E a Bruna chegou na quarta, na quinta-feira, já foi viajar com um grupo de mulheres lá para o sul. Estão lá numa conferência, chegam amanhã, tem sido uma bênção. Ficou assim bem mexida, a gente não está aqui esse domingo, mas foi lá com as mulheres, tem falado com elas e foi uma bênção. Mas o que eu achei interessante também, é que esse ano o Senhor tem nos permitido a viver as promessas dele e pisar em tantas nações. E uma das nações que nós pisamos foi na Itália. E eu achei interessante que a gente estava lá na Itália, eu fui para Roma. E o dia que eu pisei em Roma, o Papa morreu, gente. E eu fiquei assim, meu Deus, coisa interessante, uma figura tão influente lá da Itália morreu. Um líder, né, da Itália morreu. E aí nós somos nos Estados Unidos agora. E a gente está lá, né? Começa a fazer umas perguntas difíceis para Deus, né? Fala, Deus, por que o Brasil não é assim? Se fosse assim era melhor. Aqui é tão seguro. Aqui parece que as pessoas vivem mais em harmonia. Aqui parece que a gente tem mais oportunidades para a vida, mais oportunidade para economicamente falando. Eu estava falando isso com Deus. E de repente, eu recebo uma notícia lá, de que um jovem influente de 30 e poucos anos, chamado Charlie Kirk, se eu não me engano, o camarada foi baleado, pessoas, quem viu isso? Levanta a mão aí, quem viu, só para eu ver se... Ok, então você viu essa história. Inclusive hoje estão fazendo um velório lá para ele. E foi assustadora a cena. E o cara influente lá nos Estados Unidos, influente lá na liderança dos Estados Unidos. Eu falei, nossa, fui para lá, o Papa morreu, vim para cá, o menino morreu, né? Para onde que eu tenho que ir agora para alguém, né, morrer? E aí Deus começou a falar comigo a respeito disso. Eu fiquei um pouco assustado. Não sei se você se comoveu com essa história.
Eu já seguia aquele rapaz e achava muito interessante o que ele fazia nas universidades. É interessante isso. Achava muito interessante o chamado dele, que é para poucos. E aí a vida foi interrompida, deixou 2 filhos, a esposa. A história foi interrompida e aquilo, nossa, mexeu comigo. E aí levantou algumas preocupações e Deus começou a falar comigo, tá vendo? Você acha que você está seguro aqui no Brasil, nos Estados Unidos? Você pode estar em qualquer lugar, a segurança não vem de homens, a segurança não vem da polícia, a segurança não vem do governo, a segurança vem do céu, queridos. E aí Deus começou a falar isso comigo, nossa, é verdade, Senhor. Talvez a gente está depositando esperança demais em homens. Talvez a gente está depositando esperança demais em governos, na empresa, no negócio, no dinheiro, na casa, no carro, em pessoas. E Deus começou a ministrar no meu coração que a confiança da igreja precisa estar no dono da igreja, que é Jesus Cristo. E aí o Senhor começou a falar comigo, você pode estar nos Estados Unidos, você pode estar no Brasil, você pode estar onde você for. Se você não confiar em mim, você não tem segurança. Se você não me servir, você não tem segurança. Eu achei aquilo interessante. Eu queria falar um pouco sobre isso, porque isso levantou algumas preocupações e essa situação mexeu com o mundo inteiro. E a minha intenção aqui jamais é defender algo, defender um lado ou outro. Mas mediante a tantos acontecimentos, tantas notícias, tantas guerras, guerras entre países, guerras políticas, guerras entre guerras econômicas, tantas notícias ruins que nós estamos vendo, o que é que nós vamos fazer? Qual deve ser o nosso posicionamento? Qual deve ser o lado da igreja? Para que lado a gente vai? O que é que a gente faz? E aí meu coração começou a queimar de uma forma você foi levantado para preparar uma igreja que está sempre pronta para continuar cumprindo a missão que Deus deu. Tentaram matar a igreja, tentaram acalar a igreja, tentaram fazer tanta coisa, mas nós podemos olhar para a história e ver que ninguém pôde parar a igreja de Cristo. Eu estou aqui nessa noite para dizer para você, se você é a igreja de Cristo, nada pode te parar. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Eu posso ouvir um glória a Deus? Eu posso ouvir um amém? E Deus permite algumas coisas realmente para fortalecer a nossa fé. Deus permite situações para realmente a gente acordar e para a gente entender, poxa, eu tenho um propósito. Nós temos um propósito. E aí o Senhor começou a colocar algumas palavras no meu coração. E eu falei assim, ok, Deus, eu como pastor vou pregar isso, mas um tema, um título para essa mensagem. E aí eu fui inspirado por um outro pastor. A palavra não é a mesma, mas o título muito inspirativo. E eu falei, é isso. Num tempo como esse, nós precisamos de um posicionamento como igreja. E o título da nossa mensagem essa noite é Extrema Igreja. Extrema Igreja. Ih, lá vem o pastor. O que é que vai sair daí? Eu não sei se você sabe, mas igreja não é prédio. Igreja não é essa estrutura física que você está vendo. Igreja somos nós. Você pode dizer isso, igreja somos nós. Fala isso. Nós somos a igreja. E nós temos uma missão nessa terra. E a missão que Deus nos confiou não pode ser negligenciada. Aquilo que Deus confiou à igreja dele aqui na terra não pode ser negociada. E o Senhor está nos chamando, o fim dos tempos estão aí, os sinais estão aparecendo, por isso vigia, irmão, vigia. E o que é que a gente faz então nos fins dos tempos? A gente recua, a gente fica com medo, a gente se cala? Não, nós nos tornamos extrema igreja. Sabe por quê? Jesus não nos chamou para defender uma ideologia. Jesus não nos chamou para defender um partido político. Jesus nos chamou para ser a igreja dele aqui nessa terra, irmão.
E eu quero sim citar algumas coisas sobre o que está acontecendo. A bagunça que está o Brasil, a guerra política que existe no Brasil, e não só no Brasil, a guerra ideológica que existe em todas as nações da terra. Qual é o nosso posicionamento? E aí Deus colocou esse texto no meu coração, Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Abra comigo, por favor, a sua Bíblia. Apocalipse 3. Verso 14. Diz assim a palavra de Deus. Carta à igreja de Laodiceia. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: eis o que diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Jesus disse: conheço as suas obras, que você não é frio nem quente. Gostaria que fosse frio ou quente? Assim porque é morno, repita comigo, morno. Assim porque é morno, nem frio nem quente, estou prestes a vomitar você da minha boca. Você diz: sou rico, enriqueci-me, e não preciso de nada. No entanto, não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Dou a você este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, para que você se torne rico. Compre roupas brancas, para que você se vista e não se manifeste a vergonha da sua nudez. Além disso, compre colírio para ungir os olhos, a fim de que possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo, diz o Senhor. Portanto, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Aquele que vencer, darei direito a se assentar comigo no meu trono, como também venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E também a igreja conviva. Você pode dar uma glória a Deus pela palavra dele? Eu quero chamar sua atenção para esse texto aqui, aonde Jesus está nos chamando a ser uma extrema igreja, a ser uma igreja de verdade, a não brincar de ser igreja. Jesus, ele chega e fala: eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca. Que coisa, né? Que forte. Existem 7 cartas às igrejas em Apocalipse. Em todas elas é citado algum ponto que precisa ser mudado, transformado. Uma delas cita Jezabel, um espírito de Jezabel no meio da igreja que espalha uma heresia, fazendo pessoas caírem na imoralidade sexual. Em outras cartas às igrejas é citado vários tipos de pecados, problemas. Mas em nenhuma delas ele falou: estou a ponto de te vomitar, de vomitar você da minha boca. Quando chega na 7ª carta, igreja de Laodiceia, ele declara isso: eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca. E eu fiquei pensando, qual é o pecado dessa igreja? Põe essa pergunta aqui para nós, primeira pergunta: qual é o pecado dessa igreja, que Jesus manda escrever dessa forma tão intensa, usando algo tão forte? Sabe qual é o pecado dessa igreja? É que eles eram uma igreja sem intensidade. Era uma igreja morna. Eles não eram intensos em ser igreja. Esse era o pecado deles. Eles eram uma igreja sem intensidade, era uma espécie de discípulos mornos. Mas o que eu acho interessante é que Jesus usa essa ilustração, porque eles entendiam muito bem o que é uma água morna. Se você estudar as águas de Laodiceia, daquela cidade, existiam ali uma água que chegava a essa cidade,
que vinha de fontes quentes, e uma outra que vinha de fontes frias. E quando essas águas se misturavam, ela se tornava uma água morna. Ela não era nem quente e nem morna. E ela não era nem quente nem fria, ela era uma água morna. E porque ela era uma água morna, as pessoas não conseguiam tomar dessa água. Todo mundo que tentava tomar dessa água, ela se tornou então uma água imprópria. Ela tomava aquela água morna, então eles vomitavam. Então eles sabiam muito bem o que era uma água morna. E aí Jesus diz para eles: olha, vocês, eu estou a ponto de vomitar vocês, porque vocês são como uma igreja morna. Melhor se fosse frio ou quente, mas morno não. E o que é isso? É uma igreja sem intensidade. E isso aqui é um grande perigo das nossas vidas também. Quanto tempo faz que você é crente? Quem tem mais de 10 anos de crente aqui? Levanta a mão. Quem tem mais de 10 anos de crente? Quem tem mais de 20? Quem tem mais de 30? 40? 50? Tem alguém que diz, glória a Deus. Glória a Deus, 50 anos de crente. E talvez nós, como somos crentes antigos, eu sou crente desde quando eu nasci, meu pai me fez crente desde quando eu nasci. Me obrigou a ir para a igreja desde quando eu nasci. Glória a Deus por isso. Nós corremos um perigo, um grande perigo, de começar a viver uma vida, o evangeliquez, e começar a aprender as liturgias, acostumar em estar no ambiente da igreja, acostumar com a ceia, com a adoração, com a palavra. E essas coisas não são mais algo que toca o nosso coração. A gente liga o piloto automático e faz tudo no automático. A gente vem fazer parte da ceia, comer do pão que representa o corpo, tomar do cálice que representa o sangue, e aquilo a gente faz no automático. E aí talvez lá no fundinho ainda fala assim, nossa, que pãozinho ruim. A gente vem para uma adoração, mas a gente não se conecta na adoração a Deus. E talvez você seja assim, você chegou num estágio de mornidão. Você se acostumou, você perdeu o fogo, você perdeu a chama, você perdeu aquilo que queimava o seu coração antes. Você já não vive mais um evangelho radical. Isso é ser uma igreja morna. Talvez nós estamos fazendo as coisas certas, mas sem um coração intenso. A gente vem servir na igreja, mas o coração não queima mais. A gente vem cumprir escala na igreja, mas o coração não queima mais. A gente vem fazer as coisas para Deus, mas o coração não queima mais para Deus. Deixa eu falar algo para você nessa noite. Deus quer o seu coração em chamas. Deus, Ele sonha com uma igreja que está com o seu coração em chamas. Uma igreja intensa. Uma igreja que entendeu o propósito. Uma igreja que vive em intensidade em tudo que faz, com o coração em chamas em tudo que faz. Ele quer uma extrema igreja. Uma igreja que entendeu o propósito. E para entender melhor a raiz da mornidão, põe aqui para mim no telão, por favor. A raiz da mornidão é a religiosidade. O que é religiosidade? Você se relaciona mais com a liturgia, com a agenda da igreja, do que com Cristo. Vocês não vão falar nada? É Deus, é desse jeito, fala a Deus. É quando a igreja se tornou tão morna, que as pessoas se preocupam mais com a agenda da igreja, a liturgia da igreja. Que hora que esse culto vai acabar será, hein? Ah, pelo amor de Deus, vim aqui, agora vou ouvir uma palavra sobre extrema igreja. Você está de sacanagem. Você tem mais compromisso com a agenda. Você tem mais compromisso com a liturgia. Você entende das coisas. Você fica dando nota para o culto. Hoje é nota dó. O seu compromisso é muito maior em avaliar a reunião. Isso é religiosidade. Do que ter uma vida no altar, queimando em chamas com Jesus Cristo. Tem alguém aqui nessa noite? Amém. Você está entendendo o que eu estou falando? Amém.
Isso é religiosidade. Nós amamos mais, conhecemos mais, se relacionamos mais com a liturgia, a agenda, do que com Cristo, do que com o evangelho genuíno. Nós queremos o que Deus pode oferecer, mas não queremos o que nós temos que ser. Nós viemos num culto como esse, porque eu quero receber a bênção, mas não quero ser uma bênção. Eu quero receber algo de Deus, mas não quero ser o que Deus tem para mim. Eu não quero ser essa igreja que Deus espera. Eu não quero ser igreja aonde Ele me levar. Eu não quero ser igreja na faculdade. Eu não quero ser igreja no meu trabalho. Afinal de contas, lá no meu trabalho ninguém sabe que eu sou crente. Isso é uma igreja morna. E aí no versículo 17, Apocalipse 3,17, Jesus diz: você diz, sou rico, enriqueci-me, não preciso de nada. No entanto, não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Olha o que Jesus está dizendo. Eles tinham isso no coração, e isso não tem a ver só apenas com dinheiro. Eles se achavam bons demais. Sabe o que era essa igreja? Uma igreja autossuficiente. É uma igreja que está ali por causa do medo das consequências de quem não caminha com Cristo. E talvez você pergunta para as pessoas: por que você vai na igreja? Inferno, né? Eu não quero queimar no fogo do inferno, não. Vamos lá para a igreja. Então está aqui de domingo, mas a vida na semana não condiz com aquilo que é pregado aqui, com aquilo que é ensinado aqui. É igreja de domingo, mas na segunda-feira está bem longe de viver o propósito da igreja. Quem está aqui comigo essa noite? Dá uma glória a Deus aí, vai. Isso é uma igreja morna. É um povo que começa a se achar melhor do que os outros. Um povo que já não são transformados pela palavra, porque estão com os corações cheios de si mesmo. Pessoas que foram dominadas por ideologias humanas, e agora se acham autossuficientes. E quando Jesus diz essa frase, não preciso de nada, que era o que aquele povo dizia, eu não preciso de nada. Na verdade essa frase contém eu não preciso de Cristo. E talvez a sua boca nunca falou que você não precisa de Cristo, mas as suas atitudes estão declarando: eu sou autossuficiente, eu não preciso de Cristo. Existem ideologias no nosso tempo que estão sendo plantadas nas mentes e nos corações, que estão pregando isso para os jovens da universidade: você não precisa de Cristo. E um dos maiores sinais da vinda de Jesus é quando a vida cotidiana começa a ser idolatrada por nós. É quando o seu carro é mais importante do que Deus. É quando a sua casa é mais importante do que Deus. É quando o seu conhecimento, a sua faculdade, a sua carreira, o seu dinheiro, o seu trabalho é mais importante do que Deus. Você começa a idolatrar as coisas que você tem. Isso é um grande sinal da volta de Jesus. Então as ideologias deste mundo está falando muito mais alto do que a Bíblia, a palavra, na vida de alguns. E eles estão declarando: eu não preciso de Cristo. Muitos estão se tornando uma igreja morna, porque estão deixando essas ideologias ocupar o lugar da palavra. E eles começam a declarar: eu não preciso de Cristo. Jovens que eram fervorosos antes de ir para a faculdade, mas as ideologias da faculdade corromperam o coração e saíram de lá desviados, ateus. Porque agora eu fui liberto daquele negócio chamado Igreja Evangelho Jesus Cristo. Essa é a realidade que a gente está vivendo hoje. Pessoas que estão colocando a esperança em homens. Para o Brasil mudar, é fulano que tem que governar. Aí viram um idólatra de homem. Enquanto esse presidente não sair, o Brasil não vai para frente. Aí começa a pecar, falando mal da autoridade. Igrejas que denominaram homens como enviados de Deus, como a esperança da nação, estão declarando:
nós não precisamos de Cristo, nós precisamos de um homem que salve a nossa pátria. Esses são os mornos. Jesus está dizendo: estou a ponto de vomitá-los. Porque você está achando que a esperança está num governo. Mas Deus trouxe você aqui nessa noite para dizer: a esperança não está num governo. A esperança não está num homem. A esperança não está num grande idealizador. A esperança está em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, aquele que nos resgatou do império das trevas e nos transportou do reino do Filho do seu amor. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Você pode aplaudir Jesus por isso? Você foi resgatado do império das trevas. Essa é a nossa esperança. É isso que nos dá esperança. Pastor, mas então quando a mornidão se instala? Quando eu me torno cego para os meus pecados? É quando eu reparo mais o pecado do outro do que o meu pecado. É quando eu falo da corrupção dos políticos do Brasil, mas eu mesmo sou um corrupto lá nas coisinhas pequenas da minha casa, da minha empresa. A mornidão se instala quando eu me torno cego para os meus pecados. E é por isso que Jesus diz: no entanto, não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. E esse povo com essas características olhavam para si mesmo falando: estamos ricos, temos conhecimento, estamos bem, não precisamos de nada. Já conheceu alguém assim? Ok, pastor, eu entendi o que é uma igreja morna. Mas como vencer então a mornidão? Como não ser essa igreja morna? Como não ser a ponto de ser vomitado por Jesus? Como ser extrema igreja? Porque é isso que o Brasil precisa. O Brasil não precisa que você fique fazendo politicagem dentro da igreja, que você fique tentando convencer pessoas, que você tem que falar aí mal de todo mundo, que você tem que defender aquilo que você acredita para a política. Sabe o que o Brasil precisa? O Brasil precisa do nosso posicionamento como uma igreja de verdade, que prega o evangelho de verdade, que vive o evangelho de verdade, que pratica o evangelho de verdade. Pastor, então como ser essa extrema igreja que o Brasil precisa, que o mundo precisa? Primeiro, tendo um extremo arrependimento. Repita comigo: um extremo arrependimento. É isso que nós precisamos. O Brasil precisa de uma igreja arrependida e prostrada aos pés da cruz. O que o Brasil precisa não é de um novo presidente. O que o Brasil precisa não é de um partido diferente governando. Sabe do que o Brasil precisa? O Brasil precisa de arrependimento dos seus pecados. E como eu faço isso? Primeiro, reconheça o quão pecador você é. Porque até isso tem saído de dentro da igreja. Jesus, ele conta uma parábola interessante no Novo Testamento. A parábola do servo impiedoso. Ele conta a história de um servo que, tendo uma dívida exorbitante, vamos sim, milhões, o rei chama ele, e ele começa ali a falar com o rei, e ele se prostra. A parábola diz que ele se prostra diante do rei, e ele fala assim: não, eu vou pagar a sua dívida, fica tranquilo. O rei olhou para ele e falou assim: jamais vai pagar, é impagável. Jesus conta essa parábola, e aí Jesus conta que o rei então olhou para aquele servo impiedoso, e disse assim: ó, a sua dívida está perdoada, pode ir embora. Mas a parábola continua dizendo assim, que aquele servo que teve a sua dívida perdoada, a sua dívida enorme, ele sai dali e ele encontra uma pessoa, um amigo que devia para ele. E aí sabe o que ele faz? Ele vai lá e cobra o amigo. Você me deve 100 reais. Eu devia milhões lá para o rei, ele me perdoou, mas você me deve 100 reais, você precisa me pagar. É justo isso? Sabe o que o rei faz? O rei manda prender ele. Prende ele. Porque isso é injusto. Eu perdoei uma dívida de milhões, e ele não quer perdoar uma dívida de 100 reais. Estou conjecturando aqui para vocês. Sabe o que isso nos ensina? Que nós precisamos ter consciência, reconhecer
o quão pecador nós somos, e que nós tínhamos um escrito de dívida que era impagável. Sabe como nós somos uma extrema igreja? Uma extrema igreja tem consciência da onde Jesus te tirou, da onde Jesus te resgatou. Nós estávamos indo para o inferno, nós estávamos condenados, mas a graça, a misericórdia de Deus nos alcançou, e Jesus decidiu morrer naquela cruz por nós, e todo escrito de dívida foi pago por Jesus Cristo, e nós fomos livres de uma vez por todas. A dívida que havia, a dívida do pecado que havia no nosso nome, Jesus pagou o preço por ela, e hoje nós somos livres. Então, um extremo arrependimento começa em reconhecer o quão pecador você é, que você tinha uma dívida impagável. Para vencer a mornidão, você tem que ter clareza do tamanho que era a sua dívida, a minha dívida. Para você ser uma extrema igreja, para nós sermos uma extrema igreja, nós precisamos ser libertos dos pecados de estimação. Porque talvez você está aqui todo domingo, mas existem pecados na sua vida que você nem gera arrependimento, mas não gera nem remorso. Já faz tanto parte de você que esse pecado se tornou algo natural para você. E Jesus está dizendo assim, ó, eu quero uma extrema igreja, e para ter uma extrema igreja precisa de um extremo arrependimento. É isso que o Brasil precisa. O Brasil precisa de uma igreja que reconhece o quão desgraçada ela é sem Deus. Você precisa caminhar tanto com Deus e ter noção de onde Deus te tirou, te tornando uma igreja, nos tornando uma igreja. E nós precisamos reconhecer o quão desgraçado nós somos sem Deus. Em Apocalipse 3,19, Jesus disse assim, ó, eu repreendo e disciplino aqueles que amo, portanto, seja diligente e arrependa-se. Mas ele não para aí. Ele continua dizendo assim, ó, eis que estou à porta e bato. Vamos ver. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Sabe o que Jesus está falando aqui? Mesmo que você seja um miserável, mesmo que você seja pobre, cego e nu, eu bato na sua porta, e se você abrir, se você ouvir e abrir, eu entrarei e cearei com você. Olha o que Jesus faz por mim e por você. Sabe por que Ele faz isso? Porque Ele espera que nós sejamos uma extrema igreja. Sabe por que Ele quer entrar? Sabe por que Ele bate na porta? Porque quando Jesus entra, não tem como continuar a mesma pessoa. Quando Jesus bater na porta do seu coração, e você abrir a porta do seu coração para Ele, Ele vai entrar no seu coração, e Ele vai transformar a sua vida de uma vez por toda. Ele vai mudar seus hábitos, Ele vai mudar suas atitudes, Ele vai mudar sua maneira de pensar. Aonde Jesus chega, Ele põe ordem. Aonde Jesus chega, Ele reorganiza as nossas prioridades, Ele reorganiza a nossa vida, Ele nos dá esperança. Mas para isso é necessário um extremo arrependimento. Qual é o pecado de estimação que você tem, igreja? O que é que você está amarrado na coleira? E o diabo está puxando você igual um cachorrinho, que você não consegue se libertar. O que essa nação precisa não é que você fique dependendo do seu partido político. O que essa nação precisa é que você se arrependa dos seus pecados e comece a viver a nova vida que Jesus conquistou para mim e para você naquela cruz. Quantos estão aqui? Dá um glória a Deus bem forte. Segundo, para ser uma extrema igreja, nós precisamos de um extremo amor a Deus. Primeiro, um extremo arrependimento, não negociar com o pecado. Segundo, um extremo amor a Deus. Por que você acha que Jesus falou que esses caras eram os ricos? Eles se achavam os ricos, eles não precisavam de nada. É porque eles tinham uma outra ideia de riqueza. Eles amavam mais as riquezas dessa terra do que a Deus. É por isso que eles eram mornos.
É por isso que Jesus falou: eu vou vomitar você, porque você ama mais o dinheiro do que a mim. É porque eles amavam mais as ideologias de homens do que a palavra de Deus. Eles se importavam mais com as ideologias desse século do que com a palavra de Deus. Eles amavam mais a si mesmos do que o próprio Deus. E aí Jesus fala para eles: arrependam-se e comecem a me amar. Comece a ter um amor extravagante por Deus. Aí é muito fácil você cantar que ama o Senhor, querido. Mas se na primeira oportunidade que você tem, você não expressa esse amor de Deus. É muito fácil falar que ama a Deus aqui na igreja aos domingos, se lá no seu emprego ninguém sabe nem que você é crente. É muito fácil viver isso dessa forma. E aí Jesus diz no versículo 18, Apocalipse 3:18, põe aqui no telão para mim, por favor. Jesus diz assim, ó: dou a você esse conselho: compre de mim ouro refinado no fogo. Sabe o que ele está falando? Riqueza é a minha presença. Quando fala de ouro refinado no fogo, Jesus está falando aquilo que é mais belo e mais rico que uma pessoa pode ter, é acesso à poderosa presença de Deus. Jesus está dizendo assim, ó: riqueza de verdade é quando você aprende a me amar, a amar a minha presença, é ter um extremo amor pela minha presença. Aí ele continua dizendo assim no versículo 18: para que você se torne rico, compre roupas brancas, para que você se vista e não se manifeste a vergonha da sua nudez. É óbvio, Jesus não está falando de algo físico, mas ele está falando de uma nova identidade. Jesus quer mudar as nossas vestes. Jesus nos quer trocar as nossas vestes por vestes puras. E riqueza é quando eu tenho as minhas vestes trocadas, porque quando eu tenho as minhas vestes trocadas, eu tenho a minha identidade firmada em Deus. É quando Deus fala quem você é. Isso é amar a Deus. É amar a Deus a tal ponto de ter as suas vestes trocadas. É amar a Deus a tal ponto de ter uma vida transformada. É amar a Deus a tal ponto das pessoas começarem a perceber que algo diferente está acontecendo na sua vida. E aí Jesus ainda diz no versículo 18: além disso, compre colírio para ungir os olhos, a fim de que possa ver. Jesus está dizendo assim, ó: riqueza verdadeira é mudar a sua visão. Riqueza verdadeira é começar a ver como eu vejo. Isso é riqueza verdadeira. Isso é ser extrema, igreja. É quando você olha para o seu próximo como Deus olha. É quando você ama a Deus de forma extrema, que nada ocupa o lugar de Deus na sua vida. O extremo amor a Deus faz você viver um evangelho radical. O extremo amor a Deus faz você dizer não para as tentações. O extremo amor a Deus faz você querer ser transformado. O extremo amor a Deus faz você querer abrir mão dos vícios que o diabo te oferece. Queridos, não entra na minha cabeça alguém que se diz ser igreja, mas fica selecionando aquilo que vai obedecer na palavra. Não entra na minha cabeça alguém que diz que ama ao Senhor, mas não prega o evangelho, não fala desse Senhor, não dá testemunho. Não entra na minha cabeça alguém que se diz igreja, mas não vive os princípios da palavra de Deus. Não entra na minha cabeça. Alguém que diz eu amo ao Senhor, eu estou indo para o céu, mas a vida não é uma vida de princípios. Posso ouvir um amém? E terceiro e último, para sermos uma extrema igreja, nós precisamos de extremo arrependimento, extremo amor a Deus e extremo amor ao próximo. Um extremo amor ao próximo, um extremo amor ao perdido.
um extremo amor daqueles que nos magoam, daqueles que nos chateiam. E olha só, amar o próximo não é aceitar as ideias do próximo, não é concordar com tudo, mas ficar odiando o próximo, pelo partido político dele, pela opinião dele. Isso não é amor ao próximo. Você não é obrigado a concordar com o que o outro pensa, mas você como cristão é obrigado a exercer graça, misericórdia e amor para o próximo. Posso ouvir um amém? Isso é ser extrema igreja. Enquanto partidos políticos se odeiam, enquanto partidos políticos desejam a morte um do outro, a extrema igreja pode não concordar com as ideias, pode não concordar com os pensamentos, mas eu jamais vou desejar a morte do outro. Eu jamais vou desejar a desgraça do outro. Eu jamais vou fazer isso. Eu posso não ser amigo dele, eu posso ter discutido com ele por causa de algumas ideias diferentes, mas eu vou exercer amor. Isso é ser extrema igreja. É falar sobre Jesus, é exalar o bom perfume de Cristo. Mas infelizmente, nós vivemos numa época onde as pessoas tratam melhor um pet do que um ser humano. Aonde um pet tem mais valor do que um ser humano. Aonde nós investimos mais num pet. Nós não. Eu não. Aonde um cachorro tem mais valor do que um ser humano. Jesus está falando assim, ó, eu tenho vontade de vomitar. Eu fico pensando em Jesus olhando para as atrocidades que está acontecendo no nosso tempo, e ver crente falando o que fala, desejando o que deseja para o próximo. Com certeza Jesus deve olhar para alguns que estão mornos e tem vontade de vomitar. Querido, amar o próximo é cumprir a missão da pregação do Evangelho. Amar o próximo não é selecionar para quem você vai falar de Jesus. Amar o próximo não é amar só quem você gosta. Amar o próximo não é amar só com quem concorda com você. Amar o próximo é aprender a amar os seus inimigos. Deixa eu falar algo para você. A salvação dessa nação, o que salva não é um partido político, não é um lado político. Quem salva é Jesus Cristo. E a responsável por declarar Cristo, apresentar Cristo aqui nessa terra, é a igreja. É por isso que nós precisamos de um extremo amor ao próximo. A solução não é humana, a solução é Cristo. Mas lá no seu trabalho você tem a oportunidade de amar o próximo, mas você gasta todo o seu tempo discutindo política com ele. Lá no trabalho, todo mundo já sabe, chegou o cara que só fala de política, só defende as ideias dele, não sai palavra da boca, não sai amor do coração, só sai divisão, só sai ofensa. Põe a foto aqui para mim, por favor. Esse aí é o rapaz que foi assassinado porque pregava o Evangelho e tinha coragem de falar o que eu e você não tem coragem. Mas do que ele foi chamado? Extremista, extrema direita. E aí então ele recebe uma bala no pescoço, deixa aí 2 filhos, uma esposa, e a vida dele é interrompida. Quando eu vi isso, meu coração, eu não acredito. Só pode ser a oposição. Sabe qual é o pensamento que vem na hora?
Podia ter sido com fulano. Por que isso não aconteceu lá em tal cidade? Sabe o que isso revela? O que está no nosso coração. E aí quando eu começo a ver pessoas que dizem ser igreja, que se comove com essa morte, mas começa a desejar a morte do outro, eu fico preocupado. Eu fico preocupado com o que está no coração desses mornos. São de extrema direita ou são de extrema esquerda. E a batalha começa e há uma guerra instalada. E Jesus aqui nessa noite dizendo para mim e para você: eu não chamei para ser de extrema direita, eu não chamei você para ser de extrema igreja, de extrema esquerda, eu chamei você para ser extrema igreja de Cristo. Porque a solução não está num político, a solução não está no Lula, a solução não está no Bolsonaro, a solução não está no Nicolas Ferreira, a solução desse país, dessa nação, está em Jesus Cristo. A igreja carrega a solução que essa nação precisa. Você pode aplaudir Jesus por isso? Enquanto você ficar defendendo fulano, enquanto você ficar defendendo ciclano, e tendo divisões dentro de casa, divisões na família, divisões na igreja, divisão na sociedade, o propósito da igreja está indo embora. Enquanto você não aprender a ser uma extrema igreja, e não extrema direita e nem extrema esquerda, enquanto você não aprender a se blindar das ideologias deste mundo, das ideias desses partidos políticos, das ideias de Karl Marx, das ideias que as faculdades estão pregando, enquanto você não aprender a blindar sua mente, ter a mente de Cristo e ser extrema igreja onde Deus te colocar, as coisas não vão mudar. Mas o dia que você se posicionar como crente, como alguém cheio do poder de Deus, como alguém que vive um extremo arrependimento, como alguém que vive um extremo amor a Deus, como alguém que vive um extremo amor ao próximo, aí sim as coisas vão começar a mudar. Ainda bem que saiu 2 aleluia ali. Deixa eu perguntar para você nessa noite. Se o Lula entrasse nessa porta aí, qual seria a sua reação? Que não seja da boca para fora. Se o Bolsonaro entrar aqui agora, pôr os dois na mesma mesa, a igreja continua sendo a igreja de Cristo. A igreja tem lugar para todo mundo. A igreja não toma partido de nada. O partido da igreja é o céu. Pode aplaudir Jesus por isso. O partido da igreja é o céu. Ah, pastor, então o que a gente faz? A gente vira um alienado? Não vota em ninguém? Não, não é isso que eu estou falando. Você pode não concordar, mas não precisa fazer guerra. Você pode não concordar, mas cuidado com o ódio. Cuidado com o discurso do ódio. Cuidado com o que você deseja para o próximo. Eu não estou aqui defendendo um lado nem outro, eu estou dizendo que nós temos um papel fundamental nessa sociedade, ser extrema igreja. A igreja é a esperança, a igreja é o céu na terra, a igreja é o corpo de Cristo na terra, nós somos as mãos de Cristo, nós somos os pés de Cristo. Você acha mesmo que Cristo vai ficar fazendo discurso de ódio, tanto de um lado, tanto do outro? Não! Cristo pode não concordar, Cristo pode não ser adepto às ideias, mas ódio não. Quem está entendendo essa palavra aqui? Nós não podemos brincar de ser igreja. Nós não podemos nos tornar uma igreja morna. As pessoas precisam conhecer a Cristo através de você. Para terminar, põe aqui para mim, por favor. Ser igreja extrema
é uma igreja que abraça e pratica o evangelho de forma intensa e radical. Ser igreja intensa não é obedecer um pouco, é obedecer em tudo. Não é viver alguns princípios, não é viver todos os princípios. Ah, pastor, mas eu estou sem esperança. Ah, pastor, não sei mais o que eu faço. Eu estou tão desanimado com essas situações todas. Deixa eu ler para você Apocalipse, ainda em Apocalipse capítulo 21, versículo 4. A palavra de Deus diz assim, ó: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem aflição, nem choro, nem dor, pois as coisas antigas já passaram. Sabe o que esse texto está dizendo? Vem aqui, pai. Que se nós sermos extrema igreja hoje, um dia nós estaremos diante dele na eternidade. Vem aqui mais perto. E aí ele vai enxugar as nossas lágrimas. Quer enxugar a lágrima de Jesus? Está enxugando as lágrimas. Aí ele vai falar assim para nós: porque você foi extrema igreja, não extrema direita, não extrema esquerda, você foi extrema direita, eu enxugo as suas lágrimas. Extrema igreja, perdão, para ver se você está prestando atenção na palavra. Jesus diz assim, ó: eu enxugo as suas lágrimas. Mas você não sabe o que eu faço. Acabou. Ah, mas você não sabe o que fizeram comigo. Passou. Ah, mas eu fui injustiçado, eu fui caluniado, me traíram, era tanta injustiça lá no Brasil. Passou. Você venceu. Você cumpriu o seu propósito. Você foi igreja, você foi chamado com um propósito naquela terra. Você não negociou princípios. Você não cedeu às ideologias daquela terra, aquelas ideologias demoníacas. Você não cedeu, você permaneceu firme no princípio da palavra de Deus. Você foi extremo arrependido. Você amou extremamente a mim. Você amou extremamente o próximo. Passou, acabou. Eu enxugo as suas lágrimas. Obrigado, pode sentar. Um dia nós estaremos diante de Jesus, e tudo isso aqui vai passar. Não haverá mais morte, nem aflição, nem choro, nem dor, pois as coisas antigas já passaram. Essa é a nossa esperança. A nossa esperança não está num partido político, a nossa esperança não está num presidente, a nossa esperança não está num homem, a nossa esperança não está num dinheiro, a nossa esperança está em Jesus Cristo, que está assentado num alto e sublime trono, que não perde o controle de nada, não perde o controle do Brasil, não perde o controle da sua vida, não perde o controle da sua casa, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Deus, de forma extrema, que amam o próximo de forma extrema, que é a igreja de forma extrema. É isso que os perdidos precisam, é isso que o Brasil precisa. Se você entende essa palavra, se coloque de pé no seu lugar, vamos orar.